Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Amém? Eu pedi muito a Deus para não chover hoje. E graças a Deus deu um chuvisco, mas logo parou. E sempre quando eu era pastor lá na Igreja Batista de Quezinho, então quando chovia assim eu ficava muito triste porque muitos irmãos não podiam vir à igreja. De forma que, graças a Deus, deu para a gente estar aqui. E nós, amados, nós vamos ler a palavra de Deus em Lucas 19, de 1 a 10, onde nós lemos. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 19, de 1 a 10, a salvação de Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os... Pronto, o senhor já não estava enxergando direito? Agora melhorou. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicada, 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus se digne abençoar a leitura feita em os nossos corações. Deus bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, nesta hora, Senhor Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, interpretar esta mensagem a cada coração, e que, Senhor Deus, nós possamos, ó Deus, fazer cada vez mais a Tua vontade. Meu Pai, eu estou te pedindo nesta hora por aqueles que estão enfermos, ó Pai, e que, Senhor Deus, seja providenciada, Senhor Deus, saúde para aqueles que estão doentes. Ó Pai, estou te pedindo pela nossa pátria, pelos nossos governantes, Senhor Deus, para que eles, Senhor Deus, sejam orientados por Ti e não venham, Senhor Deus, fazer nenhuma lei para proibir a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou te pedindo também pelo Teu servo, pastor Daniel, Senhor Deus, que está em viagem,
que ele seja guardado por ti, ó Pai, e que muito breve ele esteja aqui conosco. Estas bênçãos nós te pedimos, porque estamos orando no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu e vive para sempre. Amém. Então, meus amados e queridos irmãos, nós observamos aqui essa cidade aqui de Jericó. Entrando em Jericó, atravessava a cidade. E nós temos, no tempo do profeta Josué, então nós temos ali a cidade toda murada, e o povo de Israel não podia passar. Então Deus mandou Josué com os profetas fazer, durante 7 dias, fazer uma volta em torno da cidade. E assim eles fizeram. O primeiro dia deram a volta em torno da cidade, depois do segundo dia, e no 7º dia, então tocarem as trombetas, e aí as muralhas caíram. E nós conhecemos um corinho que diz: vamos com Josué lutar em Jericó, Jericó e as muralhas cairão. E agora, meus amados, nós observamos que esta cidade de Jericó era chamada, conhecida como a Cidade das Palmeiras. Cidade das Palmeiras, porque havia muitas palmeiras em volta da cidade e nessas palmeiras havia muitas fontes. E os viajantes, quando vinham com as tropas, então eles vinham já pensando em descansar ali debaixo daquelas palmeiras e também darem água aos camelos. Então era conhecida a Cidade das Palmeiras. E nós, no capítulo 18, então nós temos aqui, no capítulo 18, então nós temos a cura do cego de Jericó. Então Jesus ali já fez ali muitos milagres ali naquela cidade. Então o cego estava em beira do caminho, já quase entrando na cidade de Jericó, e ele ouviu aquele barulho, as pessoas conversando, e ele perguntou o que era, disseram: é Jesus de Nazaré. E então ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então as pessoas diziam: cala essa boca, rapaz, cala essa boca. E ele, quanto mais eles mandavam ele calar a boca, mas ele então dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: traz ele aqui. E trouxeram, e Jesus disse: que queres que eu faça? Ele disse: que eu torne a ver. Senhor, que eu torne a ver. E então Jesus disse: veja. E ele naquele momento viu. E eu fiquei pensando, irmãos, essa palavra, que eu torne a ver. Então, sem dúvida, ele nasceu com vista e depois foi que ele ficou cego. Que eu torne a ver. Então, Jesus curou aquele cego de nascença. E agora aqui, no versículo 19, então diz que... 19, então diz que Zaqueu, entrando em Jericó, atravessando Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Por que será que ele queria
ver quem era Jesus. Qual a curiosidade dele de conhecer quem era Jesus? Quais as notícias que ele recebia de Jesus? Então, as notícias que Jesus curava, que Jesus curou um cego, que Jesus curava pessoas enfermas, pessoas aleijadas. Então, as notícias que ele recebia era essa. Então, surgiu o desejo de ele conhecer quem era Jesus. Quem era Jesus. Então, meus amados irmãos, às vezes a gente quer conhecer as pessoas, né? A gente quer conhecer as pessoas, a gente quer conhecer os lugares. Agora mesmo em Salvador, tem chegado muitos cruzeiros, aqueles navios grandes, né? Grandes, e as pessoas vindo de vários países para conhecer Salvador. Para conhecer Salvador. E então, meus amados, às vezes a gente quer conhecer uma pessoa, né? Uma pessoa famosa, uma pessoa que às vezes chega na cidade e a gente diz, eu vou lá que eu quero conhecer esta pessoa. E uma moça paulista, então, que já tinha viajado por vários países, então veio conhecer Salvador, chamada Giulia. Então, ela foi conhecer a igreja de São Francisco com amiga, e então, naquele lugar, olhando e observando a beleza daquele templo, chamado a Igreja de Ouro, a Igreja de Ouro, e então o teto desabou, foi o forro, mas desceu e matou a moça. Foi aquela coisa, e ela foi sepultada lá no sul. Então, meus amados irmãos, o desejo de conhecer as pessoas. Zaqueu tinha vontade de conhecer a Jesus. E eu creio, se eu perguntasse aqui aos irmãos, o dia que o irmão ou a irmã aceitou Jesus como Salvador, então qual o pastor que pregava, qual o pregador que pregava, qual a pessoa que lhe evangelizou, que estava falando do evangelho para o irmão ou a irmã. Então a irmã se lembra o dia quando aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu creio que muitos irmãos aqui se lembram. Eu me lembro muito bem quando o pastor pregou, eu ainda rapaz de 13 anos, e ele perguntou quem aceitava Jesus, que vem à frente, e eu fui à frente, e muitas pessoas foram à frente. Depois a irmã Maria Gomes, que já é de saudosa memória, então minha amiga, e ela depois disse, e eu disse assim, para onde é que vai aquele menino das canelas finas? Onde é que vai aquele menino das canelas finas? Mas eu fui aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E graças a Deus, meus irmãos, nunca saí da presença de Deus, nas igrejas, com meus irmãos, louvando e bendizendo o excelso nome de Deus. E meus amados irmãos, e então, Zaqueu tinha um empecilho, a multidão sempre oprime. Jesus era aquele que andava no meio da multidão, e Zaqueu então viu que ele não ia conseguir. Então, havia nele esse interesse, mas ele saiu correndo. Quando ele viu a multidão, ele saiu correndo na frente e subiu numa árvore, no sicômoro, chamado sicômoro. Então, naquela árvore, ele então ficou ali olhando, porque disse que Jesus tinha que passar por ali. Então, ele subiu e ficou lá quietinho, olhando, observando. Mas acontece, quando Jesus foi passando, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Depressa, Zaqueu, desce depressa. E então, porque hoje me convém pousar na tua casa. E aí Zaqueu desceu com muita alegria, muita pressa, e para receber Jesus. E meus amados,
Jesus conhecia Zaqueu. Jesus já sabia o nome de Zaqueu. Zaqueu ainda não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Jesus já conhecia cada um de nós. Jesus já sabe o nome de cada um de nós. E a palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore que não seja do conhecimento de Deus. E que os fios da nossa cabeça, né, de cabelo, estão contados. Então, queridos irmãos, Jesus conhece a vida de cada um de nós. É verdade? É verdade, irmãos. E, meus amados, isso levou Zaqueu a fazer esse movimento muito grande. Correu e aí Jesus então encontrou com Zaqueu e Zaqueu levou Jesus para a casa dele. O interesse de Zaqueu, meus irmãos, foi demonstrado pela sua grande alegria. Então ele chegou, foi para casa, levou Jesus e ali se sentou ao lado de Jesus. Isso levou a Zaqueu ter novas atitudes, porque sem dúvida Jesus sentou ali e começou a doutrinar, a ensinar a Zaqueu, principalmente o que está nos 10 mandamentos: não furtarás. Olha, Zaqueu, a gente não pode furtar de ninguém, a gente tem que ser honesto, a gente não deve tirar nada de ninguém. E Zaqueu, então, ele prestou bastante atenção, e aquilo o Espírito Santo foi trabalhando no coração de Zaqueu, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos leva a compreender, a entender que nós necessitamos de uma nova vida. Então, meus amados e queridos irmãos, então, Zaqueu teve novas atitudes. E então, ele, no versículo 8 diz assim, ó, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, pagarei 4 vezes mais. Então Zaqueu entendeu que não devia tirar nada de ninguém, que ele devia ser honesto. E ele então estava sentado, Jesus ensinando a ele, explicando as coisas direitinho, e ele aí se levanta e diz: olha, Senhor, eu agora tomei uma nova atitude. Então eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se tenho defraudado alguém, tirado de alguém, eu pagarei 4 vezes mais. Então, meus irmãos, essa é uma atitude totalmente diferente de quem era aquele Zaqueu que aumentava os impostos, que pressionava as pessoas, e agora ele resolve, né? Então mostra aí uma mudança na sua vida. E, meus irmãos, acontece o seguinte, que enquanto o moço rico, que os irmãos conhecem a história, o moço rico, que Jesus diz: conhece os mandamentos? Ele diz: conheço. E ele então citou os mandamentos, mas Jesus disse: olha, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e volta e terás um tesouro no céu. E o moço se entristeceu.
se entristeceu, deu uma tristeza tão grande e ele voltou triste. Jesus simpatizou, gostou tanto daquele jovem. Mas o que acontece, irmãos, é que nós não podemos de maneira nenhuma ser apegado ao dinheiro. Nós não podemos ser apegado ao dinheiro. O dinheiro é bom, mas para nós nós apenas pagarmos as nossas dívidas, mas não ser escravo do dinheiro. E há pessoas assim, que se tornam escravos do dinheiro. E Jesus disse que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, o que Jesus queria ensinar aquele jovem é que ele não podia ficar escravo da riqueza. E, meus queridos e amados irmãos, e com essa atitude de Zaqueu, então nós observamos em Efésios 2:8, diz assim: pela graça sois salvos, e isto pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Amém, irmãos? Não é pelas obras. Paulo diz para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. É Deus quem nos dá essa graça que nós precisamos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa atitude de Zaqueu mostra uma atitude de arrependimento. Arrependimento. Então, ele se arrependeu de toda a maldade que ele fez, de toda a pessoa que ele furtou. Ele então se arrependeu e ele então procurou agora resolver. E Jesus então, meus amados, gostou bastante daquela atitude de Zaqueu. Então, como se deu a salvação de Zaqueu? Depois das afirmações de Zaqueu, o Senhor viu que ali estava uma alma com sede de salvação. Uma alma com sede de salvação. Então, no versículo 9, nós encontramos assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Amém? Hoje veio salvação a esta casa. Este também agora é filho de Abraão. Abraão é o pai na fé. Nós somos filhos de Abraão na fé. Então, meus irmãos, então Jesus Cristo mostrou que Zaqueu agora estava transformado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então ele agora era uma nova pessoa. E Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Necessário vos é nascer de novo. E graças a Deus, meus irmãos, que nós passamos já por toda essa experiência. E aqueles que ainda não passaram por essa experiência, então precisa passar. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, da água quer dizer a pessoa aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E também se batizar para fazer parte da igreja de Deus, da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, meus irmãos,
que nesta noite, Jesus quer transformar muitos em filhos de Abraão. Então, nesta noite, creia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Abra o seu coração, abra a sua vida e aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, nesta hora, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador e como pecador eu estou perdido, mas eu não quero me perder, Jesus. Entra na minha vida, no meu coração, e me dê a salvação na tua pessoa. E aqueles que se afastaram, que já foram membros de igreja e se afastaram, então diga: Senhor Jesus, eu estava contigo, eu me afastei, mas agora eu quero voltar para estar contigo, Senhor. Amém? Será que há alguém aqui que ainda não fez a sua decisão, ainda não é membro de uma igreja e hoje quer fazer a sua decisão ao lado de Jesus? Levante a sua mão para eu ver onde, e quero orar com você nesta noite. Eu quero orar com você, mas graças a Deus, não estou vendo ninguém aqui com o braço levantado. Graças a Deus, todos aqui já são servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes da bênção, eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor para cantar conosco, e depois nós teremos a bênção dos apóstolos. Tá ligado já? Opa! Depois eu vou na bênção, hein? Caiu? Jesus. disposto a queimar por
eu conseguir cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, oh, oh. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma cabe um pouco de vinho. Ele deu unção, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ir. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias disse vai. Carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão.
Ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, acabe um pouco de vinho. Ele me deu o som da jardim. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado em ser teu. Ser com você, ser com você, ser Glória a Deus. Pastor. Amém. Coisa linda. Vamos ficar em pé, irmãos. Oremos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Senhor.